Tudo bem, meus irmãos? Espero que todos vocês estejam bem. Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo da introdução às alianças divinas. E o assunto que nós vamos introduzir hoje, ele vai ser quebrado em 3 aulas, para não ser tão extenso o conteúdo das aulas e não se tornar tão cansativo. Então, a quebra das aulas pode ser até um pouco brusca, então não estranhem se isso acontecer, é para o melhor proveito dos irmãos, para que não seja uma aula tão extensa e vocês possam absorver o melhor possível o conteúdo. Nós entramos agora naquilo que nós podemos chamar de o estabelecimento do pacto da graça, ou pacto da redenção. Quando Deus, apesar do pecado do homem, se manifesta graciosamente ao homem, dando possibilidade, prometendo a salvação no Messias. E é disso que se trata. Nós podemos chamar esse conteúdo de proto-evangelho. E é nisso que nós vamos nos dedicar aí nas próximas 3 aulas, ou 3 semanas, né? O material que nós vamos trabalhar então nos introduz ao que acontece logo depois da criação de todas as coisas, e que é o estabelecimento desse pacto da graça logo após a quebra do relacionamento pactual entre o Senhor soberano, que estabeleceu o pacto da criação, e os seus vice-regentes Adão e Eva, que quebraram esse relacionamento pactual. A história verdadeira da Bíblia, ela não começou em Gênesis 3:8, né? Ela começa com a criação do mundo e com o estabelecimento do reino cósmico de Deus. E considerando que a primeira parte de Gênesis, do 2:4 até 4:25, desenvolveu tudo o que aconteceu em Gênesis 1, do verso 1 até o capítulo 2, verso 3, nós precisamos perceber que agora o material bíblico que nós vamos desvendar vai revelar como Deus introduziu e estabeleceu o palco para esse pacto da redenção. O que Deus fez depois do homem pecar? Como Deus revela aquilo que ele fará para resolver os problemas causados pelo homem. Então, dessa forma, essa primeira sessão acaba ampliando o pacto da criação e introduz o pacto da redenção que Deus revelou e estabeleceu como seu meio de manter, restaurar e trazer o pacto da criação e redenção. Ou seja, Deus não desistiu daquele pacto que havia sido firmado. Agora, o que Deus faz é continuar a ampliar esses aspectos por causa... Houve um pecado, houve uma ruptura desse relacionamento pactual, e Deus então vai proporcionar uma solução pactual para a ruptura causada pelo pecado humano. Por meio dessa ação pactual, Deus sustentava o seu reino cósmico, revelava sua intenção de continuar a mantê-lo em um contexto de oposição e dava a conhecer o modo como iria conduzir a uma consumação gloriosa e vitoriosa. Gênesis 3, do verso 8 ao capítulo 4, verso 25, tem o seu foco naquilo que eu já havia dito, que nós podemos chamar de proto-evangelho, ou seja, o evangelho na sua forma mais inicial dentro da revelação bíblica. A mensagem tem sido considerada a primeira revelação redentora no Antigo Testamento. A primeira mensagem de redenção não foi somente a respeito da atividade redentora messiânica e da vitória assegurada, mas também incluiu a revelação com respeito à antítese divinamente estabelecida concernente ao juízo certo que aguarda Satanás. Ou seja, a partir deste momento em que há quebra do pacto, agora há um ambiente hostil no mundo. Satanás vem com um tipo de reino parasita, e ele fica parasitando o reino cósmico de Deus e tentando subverter as ordens da criação. Essa que é a grande realidade.
Seria correto a gente se referir a essa passagem aí de Gênesis 3:8 a 4:25, antes de tudo como sendo uma passagem histórica, né? A gente está tratando de algo que de fato aconteceu, não é um mito, não é uma historinha ali que criaram para explicar como as coisas aconteceram, é fato, é verdade. Em primeiro lugar, ele registra o que aconteceu de fato nas vidas de Adão, Eva, seus filhos, Caim, Abel, Sete e a sua descendência já imediata. Também não há como negar o caráter paradigmático da passagem, porque o caráter do pecado e suas consequências não vem sendo tão diferentes assim pela história daquilo que foram no tempo das primeiras gerações pecaminosas. Se a gente for parar a pensar, pecado traz destruição desde o princípio. Caim mata Abel, a ruptura de relacionamentos, o surgimento do primeiro bígamo da história, Lameque, e assim por diante, as coisas começam a se degringolar por causa do pecado. No segundo lugar, registra também o pacto da redenção, que podemos ampliar para a ideia de um tipo de aliança do começo, ou alguma coisa nesse sentido. A primeira declaração do pacto da redenção contém, em forma de semente, todo o princípio básico que se manifestará posteriormente. Então, as alianças que serão firmadas após esse pacto da redenção, revelado no proto-evangelho, são desenvolvimentos desse pacto. Não são novos pactos, são ampliações do proto-evangelho. São ampliações. Deus revela, então, de maneira muito equilibrada, os vários elementos constitutivos do seu compromisso de redimir a sua criação, que agora está destruída pelo pecado. Gênesis 3, do 14 até o 19, vai registrar as estipulações da administração adâmica do pacto da redenção. Ou seja, Deus fala a Satanás, a mulher e ao homem, seguindo a ordem de deserção da lealdade ao Criador. Elementos de maldição e de bênção se encontram em cada mensagem, servindo assim estruturalmente para unir de maneira inseparável a aliança da criação à aliança da redenção. A única palavra de Deus que não tem bênção, somente maldição, é a serpente, é a Satanás. A maldição de julgamento de Deus recai primeiro sobre Satanás, que foi o primeiro dos infratores. Inicialmente, a palavra de maldição se dirige à serpente como um instrumento de Satanás. É isso que a gente vê lá em Gênesis 3, 14 e 15. Devemos notar aqui, meus irmãos, que a palavra de Deus concernente à redenção do homem é dirigida à serpente. Esse fator pode ser observado de pelo menos duas maneiras diferentes. De um lado, pode sugerir que a mensagem de Deus à serpente enfatiza o caráter mítico da narrativa. Por exemplo, há quem afirme que todas as penalidades descritas nesse versículo devem ser interpretadas como uma narrativa das origens, ou etiologicamente, que é uma bobagem, é uma besteira, já digo de antemão. Mas há quem pense de maneira tola assim, que essa passagem representa simplesmente um antigo esforço para prover respostas a questões desconcertantes sobre a vida, né? Então, como na maioria dos casos de mau uso das escrituras, a meia-verdade acaba obscurecendo a totalidade da realidade. A animosidade natural entre o homem e a serpente, de fato, encontra explicação nesses versículos. Um instrumento usado por Satanás para enganar o homem recebeu uma maldição particularmente humilhante. Como um símbolo da derrota final do arqui-inimigo, o seu instrumento da tentação habitualmente lambe o pó da derrota. Por isso que as serpentes rastejam. Porém, o contexto maior deixa claro que o propósito primário dessas palavras não é simplesmente explicar por que as serpentes estão rastejando, como alguns acreditam que é o foco dessa passagem, que é uma bobagem, como eu já disse. Toda a estrutura da narrativa é colocada em um nível muito mais significativo quando nós vamos investigar o que é que está dizendo ali. Existe um drama cósmico sendo encenado aqui. O que está acontecendo aqui é muito sério. A história da redenção do homem envolve a totalidade do homem em seu meio ambiente criado. Tanto o mundo animal quanto o mundo humano devem sentir os efeitos da queda e do pecado do homem. Porém,
A redenção do homem não se limita às fronteiras desse mundo. O inimigo derradeiro de Deus não reside na criação material. O próprio apóstolo Paulo vai falar lá em Efésios 6 que a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Efésios 6:12. Claramente, meus irmãos, a redenção não pode ser entendida de modo centrado no homem. Não. É a glória de Deus como o grande Criador que está comprometida. A quebra do pacto não é tão violenta por causa do homem sendo afastado da presença de Deus. Ela é violenta porque há um confronto com a glória de Deus. A obra das mãos de Deus foi levada à desarmonia. A redenção foi empreendida não apenas por causa do homem. Muito antes de ser por causa do homem, a redenção foi empreendida para a glória de Deus. Deus salva pecadores para a sua glória. Então Deus diz à serpente: visto que isso fizeste, maldita és tu entre todos os animais. Satanás enganou a mulher, convencendo-a de que a ordenança da criação, tal como declarada por Deus, não era verdade. A ação de Satanás como tentador foi iludir a mulher com respeito à verdade de Deus. Foi isso que Satanás fez. O Senhor amaldiçoou de modo justo a serpente. Ela é a mais humilhada do que o restante da criação. Ela deve rastejar. Como um instrumento de Satanás, ela traz em si mesma um lembrete simbólico da derrota definitiva. Todavia, a maldição certamente vai além da serpente e atinge o próprio Satanás. Somente na medida em que a serpente representa Satanás é que tem relevância sua postura humilhante. O caráter da maldição dirigida a Satanás aparece mais explicitamente no verso 15, que diz assim: porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela, e este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. A iniciativa de Deus aqui, nesse estabelecimento de animosidade entre a mulher e a serpente, entre a descendência da mulher e a descendência da serpente, precisa ser enfatizada por nós. O próprio Deus vai perpetuar essa guerra contínua. Porém, inimizade, ou seja, Deus está declarando que Ele é quem coloca a inimizade entre Satanás e a mulher, entre a descendência de Satanás e a descendência da mulher. Agora que o homem caiu em pecado, a última coisa que podia ser esperada seria a inimizade entre ele e Satanás. Ou seja, porque eles estão jogando no mesmo time, né? Os dois tomaram partido em oposição contra Deus e seus propósitos. Porém, Deus deverá intervir soberanamente para tornar certo o conflito entre Satanás e a humanidade. Esses versículos, meus irmãos, garantem que o próprio Deus imporá contínua oposição entre a humanidade e Satanás. Diz Deus, né? Porém inimizade entre tu e a mulher. A inimizade estabelecida por Deus ocorre em 3 frentes. E cada caso é difícil a identificação exata dos antagonistas, mas a gente pode fazer algumas afirmações a esse respeito que vão definir essa antítese, esse antagonismo que há entre a descendência da mulher, a descendência de Satanás e assim por diante. E nós vamos começar a desvendar essa antítese, essa inimizade que foi estabelecida nessas 3 frentes por Deus a partir da próxima aula. Então, que Deus os abençoe, vocês tenham um ótimo aproveitamento nesse período que nós estamos aqui investigando a mensagem do estabelecimento da aliança da redenção, do pacto da redenção, ou também do proto-evangelho.